são DSTs e como evitá-las? DST são doenças sexualmente transmissíveis e a melhor forma da gente evitar é exatamente se protegendo. Então, a gente fazer esse sexo seguro com a camisinha faz com que a gente se proteja das DSTs. E por que é importante a gente pensar nisso, né? As DSTs, elas são doenças realmente bastante... algumas delas são bastante graves, né? Elas impactam bastante a vida ali das pessoas. Por exemplo, uma das mais conhecidas é a AIDS. Então, ela ocasiona ali muitos impactos no dia a dia dessa pessoa. E é importante a gente também pensar que, assim, algumas pessoas têm a ideia que, mas eu conheço meu parceiro, ele não mentiria pra mim que ele tem, por exemplo, uma doença X ou Y. Só que às vezes a pessoa também não sabe, né? Então, assim, se eu tenho um relacionamento com várias pessoas, às vezes eu até tenho o vírus, mas ele ainda não tá desenvolvido, ele ainda não tá dando sinais. Então, eu tenho uma relação com uma outra pessoa e eu não vou falar pra ela que eu tenho, porque às vezes nem eu sei que eu tenho. Então, eu preciso me respaldar, né? Então, eu não vou ali, mas é porque eu conheço, é uma pessoa que eu confio, que não me enganaria. Realmente, pode ser que a pessoa não quis te enganar, de repente a pessoa também não sabe. Então, eu tenho que prezar ali pela minha saúde. Então eu vou usar porque eu evito de tanto eu passar, de repente eu ter alguma coisa e não saber passar para alguém e também de eu acabar contraindo uma dessas doenças. É normal não sentir vontade de transar algumas vezes? Sim, o desejo sexual ele não está atrelado a somente um fator, né? Então o desejo sexual ele está atrelado à parte biológica, que é essa parte dos hormônios, ele está atrelado à própria parte do quanto eu gosto daquela pessoa, o quanto eu admiro aquela pessoa, ela pode estar atrelada à própria questão do ambiente, então eu posso ter muita vontade de repente ficar com aquela pessoa, ter um desejo ali, uma atração sexual nela, mas de repente a gente está num lugar que eu não me sinto muito confortável. Então, o desejo sexual, a gente fala que ele é multifatorial, né? Então, nem sempre eu vou sentir vontade de ter uma relação sexual e é natural, inclusive nos meninos, porque um dos grandes tabus, um dos grandes mitos que as pessoas acham é que, assim, o menino, o homem, sempre vai ter vontade de fazer sexo. Isso não é verdade, né? Então, é a mesma coisa, é uma oscilação ali, às vezes o menino também não tem vontade e tá tudo bem, né? Tanto a menina quanto o menino, ela tem todo o direito, é totalmente natural ali do corpo dela, que nem sempre ela vai querer ter vontade, ou nem sempre ele vai ter essa vontade de ter relação sexual. Pornografia mostra o sexo real? Não. Na pornografia, a gente tem ali muito um ato fantasioso, né? Muito ensaiado ali. Então, a gente tem ali aquele filme, né? Ou aquele vídeo em específico com uma coisa como se fosse mesmo uma novela ali. Eles ensaiam para aquele tipo de situação. E normalmente, ela é bastante exagerada no sentido de, muitas fantasias, muitas situações diferentes, é muito dinâmico. E nem sempre o ato sexual é assim. Inclusive, né? Até um pouco... Alguns vídeos a gente sabe que nunca é assim, né? Então, é bastante exagerado ali. E a grande questão da pornografia também é o quanto que isso vai formando na nossa cabeça algumas crenças com relação ao sexo, no sentido de simplesmente excluir ali a parte emotiva, a parte do vínculo, a parte do respeito. Então, normalmente, os vídeos de pornografia, eles estão focados somente ali na penetração, no desejo sexual, enfim, mas eles não abrangem todos esses outros fatores que a gente falou agora há pouco, que acabam juntando para formar o desejo. Então, o vínculo, o amor, ou então até mesmo a atração sexual, mas ali com um contexto, né? Não é uma coisa ali com muito concatenado com o que a gente tem na realidade, né? Então, dificilmente a gente vai ter exatamente o que é passado ali na pornografia. E se a gente pensar nos prejuízos que isso traz, por exemplo, na adolescência, é exatamente isso. Ele vai reforçando muitas ideias que às vezes a gente tem um pouco fantasiosas com relação à questão sexual e que não vão ser assim na realidade. Então, às vezes eu vejo ali na pornografia uma realidade, quando eu vou ter minha relação sexual, eu me sinto péssimo porque eu não consegui chegar naquilo que eu vi no vídeo, porque eu acho que eu tô inadequado, porque eu acho que não tá do jeito que deveria ser, e na verdade é totalmente o oposto. A gente sabe que a pornografia é totalmente fora do que a gente tem na realidade na relação sexual mesmo. É verdade que a primeira vez sempre dói?
Não. Algumas pessoas, elas não sentem dor na primeira vez, vai muito ali, tanto do corpo ali daquela pessoa, mas também vai muito do quanto ela tá relaxada, do quanto ela se sente confortável. Então, se eu me sinto ali mais tensa, se eu tô com um pouquinho mais de medo ali daquela relação, se eu tô um pouco mais ansiosa, um pouco mais com receio, muito provavelmente o meu corpo vai estar mais tenso, né? Vai estar mais rígido. Então, isso vai fazer com que talvez eu sinta um pouquinho mais de dor. Então, não é regra, né? Pode acontecer sim de ter a dor, mas algumas pessoas elas falam que não sentem a dor e tá tudo bem também. Não é nada fora do normal a gente não sentir dor na primeira relação. Como lidar com a menstruação e o sexo? Então, algumas pessoas não gostam por conta ali da situação, né? Então, eu não me sinto confortável porque eu tô ali no período menstrual e daí vai ficar sujo, enfim, ok, né? Vai do desejo de cada um. Mas não existe nada que impeça que a pessoa que está menstruada, que a menina que está menstruada, tenha relações sexuais. Então, se ela quiser ter relações sexuais, ok. Se ela não sentir confortável por conta ali que sinto dor, sinto desconforto, então ok também, isso precisa ser respeitado. Mas não existe nada que impeça que ela tenha. Inclusive, no período menstrual, algumas mulheres sentem até mais desejo. Então, é natural que às vezes elas queiram ter relações. A única coisa que a gente precisa entender é essa questão do respeito, né? Saber se o parceiro tá confortável, se ela tá confortável. E se assim for, não tem problema nenhum. Não tem nenhuma contraindicação a respeito disso. Como lidar com a pressão dos amigos para transar? Então, daí a gente entra muito nessa questão do estereótipo de como deveria ser, qual idade deveria ser, principalmente quando a gente fala dos meninos, né? Então, a gente tem uma cobrança muito grande ali de, mas fulano ainda não transou, todo mundo já transou e só fulano não transou. E daí a gente vai muito pro nosso autoconhecimento. A gente tem que prezar ali pelo que a gente se sente confortável para fazer. Eu não posso fazer uma coisa porque os outros estão me pressionando a fazer ou porque eu acho que tem que ser dessa forma, né? É importante que eu tenha claro. Se pra mim ali eu acho que eu estou pronto, se eu acho que eu tenho uma pessoa que eu realmente quero ter relação, então essa cobrança ela tem que ser lidada muito mais com o nosso autoconhecimento e com a gente manter exatamente o que a gente acha. Então assim, realmente eu não tive relação, não me sinto pronto, tá tudo certo. Ou então se eu não quero falar, eu não falo, porque a gente tem que entender que assim, o impacto vai ser na sua vida, não vai ser na dos outros, né? Os outros vão ter essa cobrança, mas assim, no final a experiência, o momento vai ser seu. Então é importante que você saiba se respeitar, se é aquele momento que você quer, se você se sente confortável com aquilo. Então é importante que você consiga manter ali o que você acha que é importante pra você e quais são os seus próprios valores. Como lidar com a ansiedade antes de transar? Então, a ansiedade, ela vai na mesma linha do que a gente falou ali da questão do medo, da vergonha. Então, é natural que a gente vai ficar um pouquinho ansioso no primeiro momento, né? Então, eu vou ter minha primeira relação. É óbvio que eu vou imaginar várias coisas ali e que talvez eu fique um pouco ansioso. Mas a gente vai trabalhar isso exatamente pensando ali quais são as minhas crenças com relação a isso. Então, de repente, eu posso estar ansioso porque eu imagino que essa relação sexual, ela tem que ser perfeita, porque eu tenho que realmente satisfazer totalmente ali aquele meu parceiro. Ou eu tenho que, de repente, ter uma relação ali passo a passo, né? Então, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, e se fulano fizer tal coisa, eu não sei como agir. E daí a gente vai trabalhando essa ansiedade, lembrando que a primeira vez que a gente faz qualquer coisa realmente um momento difícil, né? Ninguém nasce sabendo as coisas, né? Então, se eu vou fazer uma primeira vez, vou ter a primeira relação sexual, é natural que eu vá sentir dificuldade e que eu não vá estar totalmente segura para ter essa relação, né? Assim, segura no sentido de saber exatamente o que fazer, como fazer, onde eu ponho a mão, onde eu não ponho. Então é importante que essa ansiedade ela seja trabalhada na nossa cabeça no sentido que é natural que eu sinta ela num nível ali controlado, porque é a primeira vez que eu tô fazendo aquilo, e é natural que eu me sinta, de repente, não sabendo tudo a respeito daquele tema, porque ninguém sabe, né? A primeira vez que a gente vai fazer, a gente não sabe exatamente o que fazer e tá tudo bem. É uma fase ali, é um momento, e talvez até depois da gente fazer ali, da gente ter várias relações, a gente também não vai saber tudo. Cada pessoa é única, né? Pode ser que eu saia com uma pessoa que é uma coisa totalmente diferente que eu nunca fiz, e tá tudo bem também. Então isso é legal a gente entender que a gente não precisa estar ali dentro de um estereótipo de eu vou fazer isso, eu vou ser perfeito, vou ter o melhor relacionamento do mundo, né? Vou ter a melhor relação sexual do mundo, porque isso é irreal, né? E é uma coisa que é muito vendida pra gente, é uma crença que as pessoas têm, mas que não é real ali, não cabe com a nossa realidade.